quais são os desafios, né, para o desenvolvimento, já na perspectiva de quem vai desenvolver esses aplicativos, né? Esse slide, pessoal, ele tem coisas aqui que eles estão lá desde os meus slides de 2002, né? Existem coisas no domínio de programação mobile que eles não mudam, né? Então, por exemplo, é a questão da heterogeneidade, tá? Que vai recair no conceito de programação cross-platform, que alguns de vocês já conhecem, né? O que é esse problema da heterogeneidade? Quando você vai desenvolver um aplicativo, existem vários modelos de aparelhos, tamanhos de tela, né? Capacidade de processamento, né? Fabricantes. Hoje em dia, pelo menos, você só tem 2 sistemas operacionais, né? iOS e Android. Os outros ou morreram, não são mais mantidos, ou tem um mercado muito reduzido, né? Market share praticamente 99,99 é desses 2 sistemas operacionais. Mas você tem versões distintas, né? Eu peço, por exemplo, que cada um que estiver assistindo, aí das 13 pessoas que estão assistindo, coloquem aí no comentário qual é o seu sistema operacional e qual a versão dele. Vocês vão ver que vai dar muita diferença, né? Então, professor, mas muda tanto assim? Uma versão do sistema operacional quer dizer suporte diferente a determinadas bibliotecas, APIs, né? Então, você vai ter diferença assim. Então, quando você vai desenvolver, você vai ter que ter esse cuidado, né? Você vai ter restrições que, embora tenha melhorado muito, é óbvio, se a gente pegar a capacidade de bateria de um dispositivo hoje com o dispositivo de 10 anos atrás, não tem comparação, né? Mas ainda você não pode fazer um aplicativo que consuma muita energia, porque a bateria ela se acaba, né? Então, antigamente, por exemplo, nos primeiros telefones que não eram smarts, né? Você tinha o telefone que você usava sem recarregar por 11 dias, 10 dias. Vocês já pensaram isso? Hoje é praticamente inimaginável você imaginar isso, né? Então, realmente, a bateria ainda é um grande gargalo. Tamanho da tela, então também se eu pedir para vocês colocarem aqui no YouTube, vocês vão ver que os tamanhos de tela são muito variáveis entre os dispositivos, embora tenha tido uma boa padronização, né, como eu falei para vocês com essa questão de colocar em formatinho tijolo, né? Pô, ninguém tá com Android 10, né? Isso é bom, ó, já tem várias pessoas com 9, né? Mas ainda tem variações, né? E também, pessoal, uma coisa que é importante relacionado ao próprio conceito é as restrições na interação, né? Primeiro, a questão da mobilidade, a conexão, por melhor que ela seja, ela pode cair você andando aqui dentro da sua casa, né? Eu aqui em casa tenho alguns lugares da casa que cai a conexão 3G, 4G ou 3G, que cai o Wi-Fi. Então, essa mobilidade do usuário, ela afeta a interação, né? E também a questão dependendo dos tipos de uso, pode ser que o usuário não esteja tão atento, em que é um pouco diferente a forma como você trabalha no computador e usa o seu celular, né? Mas as gerações cada vez estão mais habituadas, então, por exemplo, a minha geração é mais acostumada do que a geração anterior, a geração de vocês, que é praticamente nativa, digital, ela é mais acostumada ainda. E se eu for pegar aqui meu filho, por exemplo, que ainda não sabe nem ler direito, ele pega o celular e faz coisas que eu mesmo, às vezes, não tenho dificuldade de entender como ele conseguiu chegar a fazer isso. Ele faz mesmo, não, pai, é só fazer isso aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui, né? Mas a interação ainda é diferente. Espaço, tamanho da tela, né? A quantidade de informação que você pode mostrar, né? Existia, pessoal, também um problema muito sério relacionado à distribuição, certo? Então, a gente tinha, pessoal, uma dificuldade, que era como é que eu chego no usuário final com o aplicativo que eu desenvolvi, né? O Ricardo foi lá e criou um aplicativo que toca triângulo, né?
E como é que ele divulga isso, né? Como é que ele manda esse aplicativo para as pessoas baixarem, né? Eu não sei se algum de vocês pegou essa fase, talvez, alguns de vocês tenham tido isso, mas tipo celular, por exemplo, você tinha que conectar o celular no computador com cabo, que não era USB, era um outro cabo. Aí você baixava os aplicativos na internet, as músicas, por exemplo, MP3, e aí você sincronizava e enviava para o aparelho. Então era muito restrito, né? Não era todo mundo que tinha essa habilidade de fazer. E aí quando o iOS, desculpa, quando a Apple criou o iTunes, em que ela começou a dar essa possibilidade de você baixar diretamente de um iPod as músicas, deu uma mudança radical nesse modelo. Quando eles lançaram o iPhone, o primeiro, ele não tinha capacidade de você baixar aplicativos de terceiros, né? Era só o web. Mas aí depois eles voltaram atrás porque ainda tinha experiências, na época a gente não tinha a qualidade de internet que a gente tem hoje, né? Então ainda a experiência era muito offline ainda, né, de uso. E aí eles pegaram o mesmo conceito da loja que eles tinham no iTunes e trouxeram para um iOS. Isso aí foi outra disrupção, outra quebra de paradigma, porque você consegue pegar e baixar facilmente o aplicativo. E nós, desenvolvedores, nós temos um lugar para colocar os aplicativos, né, que são as lojas, tanto dos fabricantes como dos sistemas operacionais, né? Vixe, essa é boa, Ricardo. Pois é, tinha esses tipos de interação, né, via SMS, usando OTA, que a gente chama isso aí, né, que é um tipo de protocolo que as redes celulares têm que permite você baixar coisas através da rede deles, né. Mas então, o modelo de distribuição, eu acho que hoje o problema maior, se cortou a distribuição, mas eu diria que o problema maior hoje é a sobrecarga, né? Que é como é que você se destaca, como é que você, por exemplo, eu participei de uma reunião uma vez com um cara do setor de jogos, esse ano mesmo, e ele falou, cara, são lançados 5.000 jogos por dia no Android. Como é que você vai fazer o seu jogo se destacar, né? Então, você tem também esses mesmos problemas nos negócios, nos aplicativos, né? E aí é onde entra o marketing, né? Tipo, quantos de vocês foram inundados pelo 99 Pop quando eles vieram aqui para o Ceará, né? Era propaganda na TV, no YouTube, né? Em todo canto para até você conseguir guardar na cabeça e baixar aquele aplicativo, promoção, né? Então, assim, o marketing, já que o problema tecnológico ele passou de existir, agora você tem esse problema da sobrecarga, como se destacar, e aí é onde entra o pessoal do marketing, né? Outro problema é a questão da segurança, né? Então, o que aconteceria na sua vida se você tem um celular roubado, e eu não digo nem um celular roubado fisicamente, mas se o cara consiga, por exemplo, te obrigar a ter tua senha, ter acesso a todas as coisas que você tem através do celular, né? Então, isso é um problema sério que todos nós temos que ter cuidado de ter formas de recuperar, bloquear, usar a melhor forma de bloqueio possível do aparelho, né? Porque as próprias empresas, elas têm muito cuidado com relação a isso, porque é algo realmente extremamente sério, né? Porque o celular acabou virando essa sua identidade, né? E aí também tem a questão que é muito discutida, que agora a gente tem a lei nova, né, Lei Geral de Proteção aos Dados no Brasil, que é a questão da privacidade, né? Que a quantidade de dados, pessoal, que são recuperados dos nossos aparelhos é muito grande, né? Você tem sensoriamento, né? De localização, de todos os aplicativos que você entrou, né? De onde você esteve através das conexões Wi-Fi que você passou, né? Às vezes que nem que você se conectou, mesmo que você desligue o GPS, as empresas têm outras maneiras de te rastrear, né? Então existe essa discussão com relação à privacidade, mas por outro lado, essas informações elas são as bases do sistema de recomendação
da maioria desses serviços que a gente utiliza, né? E um outro aspecto, pessoal, que vocês vão ter a possibilidade de ver aqui na disciplina, que eu vou fazer uma aula, nova aula, viu, Ricardo? Que aquela não ficou tão boa assim, que é a questão da acessibilidade, né? A tela de toque, ela tirou a possibilidade de ter feedback tátil para as pessoas com deficiência visual, né? Por outro lado, depois de um tempo, o smartphone ele ganhou serviços, vamos chamar assim, de acessibilidade que tornam possível essas pessoas com deficiência visual acessarem, né? E o mesmo vale para outros tipos de deficiência, né? Em que você consegue acoplar equipamentos, usar lupa, gestos e outras coisas desse tipo para mouses específicos para você bloquear, para você plugar no celular, que permitem que pessoas com as mais diversos tipos de deficiência possam ter uma experiência de acessar os aplicativos, né? E a gente vai ver como é que a gente constrói aplicativos, pelo menos com o mínimo de informação, para permitir que essas pessoas possam utilizar os nossos aplicativos, tá, pessoal? Bom, aqui era mais para vocês terem uma ideia do market share, né? Como eu falei para vocês, se vocês forem olharem aqui no mundo, ó, a gente tem Android 70%, iOS 28%, né? E só 1% que seriam outros tipos de dispositivo, né? Então, assim, isso se a gente for em 2020 vai ser maior ainda. Então, a quantidade, né, de celulares de outros tipos de aparelho é quase irrisório. Então, praticamente a gente está tendo esse dueto iOS e Android, tá? Bom, no Brasil, isso também demorou um pouco mais do que lá fora, mas esse gráfico aqui, por exemplo, é de 2012 a 2017, a gente consegue ver que existia uma maior variedade de sistemas operacionais, mas que hoje praticamente é a mesma, se reflete um pouco do que a gente viu ali do Android com iOS, sendo que no Brasil o market share de Android é bem maior e a tendência, né, pessoal, agora com um iPhone custando quase o preço de quase o preço de um carro zero é demais, né? Mas 15 mil reais, 12 mil reais, né? Sem fone de ouvido, a tendência é que o Android ele ganha ainda mais espaço, até porque você tem celulares de boa qualidade sendo fabricados por empresas chinesas com custo barato, né? Mais barato, Xiaomi, Huawei, né? Que acabam competindo também, ampliando esse mercado do Android no Brasil, né? Estou apanhando aqui, pessoal. Isso. Pois é, Matheus, sem fone, sem carregador, né? Mas é compreensível, a ideia da Apple é interessante, né? Porque diminui essa questão do lixo, né? Bom, então aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia da fragmentação, você vê que você tem uma variação de telas muito grande. Como é que você trabalha com esse tipo de ecossistema, né? Para lidar com isso. Então, essa fragmentação, ela também se dá, por exemplo, aqui a gente está vendo a quantidade de aparelhos que mudou de 2015 para 2014, né? De dispositivos disponíveis. Se a gente tem sistemas operacionais mais ou menos parecidos, né? Mas a gente tem uma diversidade de aparelhos muito grande. Então, você tem fabricante, você tem Samsung, LG, Xiaomi, Huawei, HTC, né? Motorola, né? E cada uma delas tem uma quantidade de modelos muito grande. Então, você tem uma opção muito grande de aparelhos que tem diversas variações, né? Então, para vocês, comparando, pessoal, só para vocês terem isso em mente, então, quando o Edgar, lá nos anos 2000, ia fazer os aplicativos dele, ele fechava com a empresa um dispositivo e a empresa comprava aquele dispositivo para todos os funcionários que iam usar aquele sistema, né?
Então, veja como a diferença, né, é muito grande. Então, se a gente pega uma loja vai lá no Google e no Analytics lá do Google Play, da Play Store, desculpa, você vê a quantidade de downloads de um aplicativo e ver quais são os tipos de modelo, é muito diferente. Vocês me lembrem de fazer isso para vocês. O aplicativo dos encontros universitários, ele foi desenvolvido por um colega meu, com um aluno lá da computação, professor Fernando Trinta, e está na loja que eu tenho acesso aos analytics. Eu posso depois pegar para a gente ver. Né? O aplicativo tem 600 downloads, e a gente vai conseguir ter uma ideia dessa diversidade de aparelhos só na UFC que baixaram esse aplicativo. Vocês imaginam isso para aplicativos maiores, com mais downloads, né? Aqui é mais para vocês verem essas diferenças que existem, né? O iOS, ele tem uma fragmentação menor, embora o Ricardo achou que... Ah, não, mas o Ricardo falou da bateria. Desculpa, Ricardo. Então, o iOS, pessoal, ele tem um ecossistema melhor, tem menos variações, e no Android sempre foi mais problemático, né? Aqui a gente está vendo uma imagem de 2016, já mostra uma mais atual. Então, você já tinha essa segmentação, né? Aqui, por exemplo, quando a gente vai para o iOS, aquela coisa que a gente viu, né, antes do market share, você vai ver, por exemplo, ó, iOS 20% é a versão 12, 2% é que é a versão 11. Então, se o cara trabalha com a versão 12, ele meio que está garantindo já uma grande quantidade de dispositivos, né? E já no Android, não, você tem uma variação muito grande que está mudando o tempo todo, né? Porque alguns aparelhos atualizam a versão do sistema operacional, outros não, né? Então, isso também é sempre um desafio, né? Se você pega a versão mais nova, tipo, se a gente fizer um aplicativo na cadeira só para Android 10, a gente vai ter um mercado muito pequeno ainda. E se a gente fizer com 9, ainda mesmo assim vai ter bastante gente que não vai conseguir baixar, tá? Isso aqui, pessoal, é um dashboard que se vocês... Meu Deus, eu detesto essa telinha. Sai daí, cara. Deixa eu voltar aqui. Nesse link aí embaixo, que eu não posso passar o mouse, quando vocês clicarem, vocês têm a versão mais atual do dashboard do Android, que ele calcula a partir do Play Store instalado nos aplicativos, né? Que aí você consegue ter em tempo real essa variação dos sistemas operacionais, tá? Mas aqui era mais para vocês terem uma ideia, ó, de 2018 para 2019, sai sempre uma versão, né, do sistema operacional nova, que muda um pouco o jeitão dessa divisão, e alguns dispositivos realmente eles não se atualizam. Então, ainda tem, por exemplo, dispositivos com versão 4 do Android, né? Isso ainda existe, que não é possível atualizar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um tablet aqui do meu filho, ele é a versão 4.4 do Android, que eu não consigo atualizar, porque não tem versão mais nova para esse tablet, e aí eu não quero deixar de jogar fora, né? Eu teria que jogar fora um tablet que foi na época caro, né? Acho que não tem nem 5 anos que eu comprei esse tablet, e eu já não consigo mais instalar nenhum aplicativo nele, porque os aplicativos não suportam mais essa versão do sistema operacional, tá? Essa questão da obsolescência, que tem um pouco a ver com isso que o Ricardo falou aqui, né? Que a Apple foi acusada, né, de estar fazendo obsolescência programada, mas isso no mundo Android, embora não seja o aparelho em si que pode ainda continuar funcionando, você tem essa questão do sistema operacional que as pessoas não fazem mais aplicativos que suportem versões anteriores. Eu não sei, Ricardo, se eu consigo mesmo compilar uma versão mais nova do Android para esse hardware. Eu teria que ver mesmo, testar se é possível, né? Bom, sigamos, né? Bom, essa fragmentação, pessoal, ela vai existir também se a gente for nos e-readers, né? Eles também têm diferenças de tamanho, de suporte. Por exemplo, o meu que eu mostrei para vocês, o meu Kindle, o navegador dele não faz praticamente nada, assim, não consegue abrir. Abre o Wikipedia,
mas qualquer outra coisa ele não consegue abrir de jeito nenhum. Então, tem diferenças em processamento, é bem diferente, né? Isso, Daniel, exatamente, né? O que o Android Studio faz, ele acessa exatamente essa mesma página que eu mostrei para vocês aí no link. O Android Studio ele pega e mostra para você exatamente ter essa escolha mais consciente, né? Eu vou escolher tal versão porque eu vou alcançar esse número de dispositivos, né? Android, no caso, a Google está pensando em unificar. Vamos olhar isso aí depois, Ricardo. Essa promessa existe desde que eu comecei a programar. Acho que já tem 20 anos, né? É muitos desafios, cara, porque ao contrário da Apple, que ela faz o SEO e o hardware, o Android é diferente. Então, isso aí sempre é um problema. Bom, essa então aqui, pessoal, vai ser a tarefinha para vocês fazerem, né? Eu vou colocar lá no, no fórum para vocês procurarem nível de fragmentação esse ano, ou então pegar um dispositivo específico, vocês conseguem achar. Vou fazer essa atividade e posto lá depois para vocês, tá?